Presença de Deus nessa noite. Exaltado és o Senhor dos Exércitos. Atos, capítulo de número 3. Peço aos irmãos que abram a vossa Bíblia em Atos, capítulo de número 3. Espírito Santo, Pai, eu entro na Tua santa presença, Senhor, e te peço, Senhor, usa-me com sabedoria e entendimento, Senhor, que eu venha transmitir a Tua palavra, Senhor, que não venha ser eu, mas que venha ser o Teu Santo Espírito, Pai, me usando em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, irmãos. E diz o seguinte: certo dia de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. Estava ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias ele era levado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmola às pessoas que entravam no pátio do templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Eles olharam firmemente para ele e Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: não tenho nenhum dinheiro, mas o que tenho eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos deles firmaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus. Quando perceberam que aquele era o mendigo que ficava sentado perto do portão formoso do templo, ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido. Amém, irmãos? Essa palavra é muito interessante porque o que nós vemos aqui, nós vemos Pedro e João indo à hora da oração, indo ao templo orar. Eles iam ao templo orar e nesse templo tinha o quê? Tinha um mendigo, um homem que ele era deficiente, ele tinha problemas nas suas pernas em que não conseguia andar. E ele pedia esmolas à porta desse templo. E o que vai dizer? A Bíblia vai dizer que passando Pedro e João, esse homem olhou para ele e pediu uma esmola. Olhou para Pedro e João e disse: olha, me dá uma esmola. Mas começa a ser interessante, sabe por quê? Pedro e João olharam para o homem e disse: olha, nós não temos dinheiro, mas o que nós temos eu te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Irmãos, olha só que interessante, aos olhos das outras pessoas, podiam olhar para Pedro e João e dizer: olha, não tem nada, não tem sequer dinheiro para dar àquele homem, mas eles tinham algo muito mais valioso. Eles estavam buscando algo muito mais valioso, que era acima do dinheiro, que era acima daquele pedido daquele homem. Por quê? Porque muitas das vezes você chega até Deus e diz: Senhor, me dá isso, me dá aquilo, me dá isso, e Deus tem muitas das vezes planos maiores para você, e muitas das vezes nós aceitamos migalhas que Satanás nos oferece, mas Pedro e João podiam não ter dinheiro para alegrar aquele homem temporariamente. Por quê? Porque o dinheiro ele ia gastar, pastor. Ele ia tornar a pedir, mas a cura, ele foi curado para sempre. A libertação dele ali, não teve demônio, não teve nada que fizesse com que ele viesse a perder novamente, irmãos. Então, o diabo te oferece prazeres momentâneos, mas Deus te oferece algo que é eterno. Deus te oferece algo que não tem momento, não tem essa de acabar, não. Assim como aquele homem, muitas das vezes o que acontece, nós nos contentamos com migalhas, nós nos contentamos com isso, e aquele homem estava contentado com aquilo, porque era o que ele tinha. Ele estava acostumado, pastor, a ir à porta do templo todos os dias, a Bíblia vai dizer todos os dias, e não tinha uma pessoa de Deus para fazer isso, pastor. O que é isso? Que muitas das pessoas rodam nas igrejas, rodam igrejas e igrejas e igrejas, e continuam se contentando. Por quê? Se contentando com migalhas. Por quê? Porque não tem homens de Deus, não tem mulheres de Deus com unção e autoridade para decretar
decretar a vitória dessas pessoas, mas a vida daquele homem mudou a partir do momento em que ele encontrou dois homens de Deus. Não tinham dinheiro, mas tinham comunhão com o Espírito Santo. Não tinham dinheiro, mas tinham comunicação com o Senhor soberano. E o que é que acontece? Quando eu tenho comunicação, comunhão com o soberano, quando eu oro, ele responde, diz meu filho, fala meu filho. Irmãos, muitos podem olhar para nós e dizer, olha, Júnior não vale nada, olha, o pastor não vale nada, o pastor não é benção, não tem tanto dinheiro, o pastor não tem um carro do ano, mas nós temos algo que essas pessoas não entendem, a presença do Espírito Santo. Qual presença? A presença que eu sei, que se eu drobar o meu joelho e dizer, Espírito Santo me ajude, ele desce com consolo do céu e me renova, e me dá força e me transforma. Esse mesmo Espírito pode estar em cada um de vocês. Basta vocês pedirem e buscarem a presença de Deus. Busquem a presença de Deus nessa noite. Coloquem no coração de vocês. Coloquem uma certeza hoje no coração de vocês. Qual certeza? Hoje eu vim buscar o Espírito Santo. Hoje eu vim buscar a presença de Deus. Hoje eu vou sair daqui com a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai te curar. O Espírito Santo vai te libertar. O Espírito Santo vai te renovar. Por quê? Porque é o Espírito Santo que cura, que liberta, que transforma, que dá vida, que renova, que ressuscita. É o Espírito Santo que dá vida a cada um de nós, irmãos. E para isso acontecer, basta você abrir o seu coração e dizer, eu quero o Senhor Jesus, eu quero a presença de Deus. E o Espírito Santo, o Espírito Santo pode transformar a tua vida. Aleluia, santo, santo, santo és o Senhor. Basta você abrir a sua boca e confessar ao Senhor Jesus. Eu agradeço a minha rica oportunidade.